Estamos de volta e dessa vez finalizamos o ETP. Nós vamos prosseguir para o mapa de riscos com apoio do chat GPT. Primeira coisa que a gente precisa salientar é o seguinte: esse mapa de riscos que nós estamos trabalhando aqui em nada se confunde com o mapa ou a matriz de alocação de. Existe um mapa de risco, que alguns chamam de matriz de risco, o nome não interessa. O que interessa é que nós temos um instrumento que serve para verificar quais são os riscos da contratação ou da execução do objeto e classificação desse risco e adoção de medidas mitigadoras. Isso que a gente vai fazer aqui. É diferente de um instrumento chamado matriz de alocação ou mapa de alocação de riscos, que serve para distribuir o risco entre as duas partes, entre a administração e entre o contratado. Aqui a gente não vai tratar de matriz de alocação de riscos. A gente vai tratar de mapa de risco, matriz de risco, análise de risco. Esse primeiro caso que eu falei para vocês. Ele tem previsão legal aqui, então veja, o artigo 18 é o artigo que trata da instrução do processo de licitação. E aí nós temos, dentre os elementos, a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Lá no artigo 72, que é o artigo que trata da documentação que tem que estar no processo na instrução do processo de dispensa e inexigibilidade, nós temos lá no inciso 1º que, dentre os documentos, tem que ter o DFD obrigatoriamente, e, se for o caso, é ter análise de risco. E, então, leio essa análise de risco como um mapa de riscos, primordialmente. Né? Agora, gente, vamos lá, vamos conversar igual adulto. Pelo amor de Deus, não é para fazer mapa de risco para toda a contratação. Se você me diz assim, Janderson, mas tem um regulamento do órgão aqui que tem que fazer em toda a contratação. Aí você obedece o regulamento e tenta derrubar esse regulamento alterado. Mas o próprio TCU, na sua jurisprudência, ele já diz, o mapa de risco é apenas para aquelas contratações com um apetite maior a risco, aquelas contratações mais complexas, trazem um risco maior ou que têm um impacto maior, contratações com valores vultosos, coisa e tal. Eu costumo dizer o seguinte, se o órgão ele faz, via de regra, mais de 20% das contratações ele faz mapa de risco, então é uma coisa errada. A própria jurisprudência do TCU já diz o seguinte, o ETP já é uma análise de riscos. Já é um documento de análise e mitigação de riscos. Então, o mapa de risco, gente, é uma coisa mais complexa, é porque é necessário. Porque senão a gente vai ficar brincando de gerir risco e fazer um documento que na prática não serve para nada. É mais um documento burocrático que vai te ocupar. Você podia estar fazendo outra coisa que no final não serve para nada. Né? E aí traz toda uma problemática. Enfim, mapa de risco é exceção, não é regra. Tá? E aí tem gente, professor até, faz uma interpretação que no meu sentido não tem pé nem cabeça. Olha o que eu já ouvi. Artigo 18. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Artigo 18. Aí análise de riscos. Na licitação, artigo 72. Na dispensa e inexigibilidade. Aí olha como é que o pessoal lê. E é impressionante como interpreta. Porque eu digo, se for só para ler, a gente alfabetiza um papagaio. Ele lê. Nós estamos aqui para interpretar. Tem gente que interpreta o seguinte, no artigo 18 ele diz que estão compreendidos os seguintes documentos, análise de risco. Então é obrigatório o mapa de risco com a licitação. E no 72, já que ele diz se for o caso, então é facultativo. Não é para interpretar assim, né, gente? Com todo respeito, não tem pé nem cabeça. A gente sabe que na maioria das vezes, sobretudo na inexigibilidade, há um risco muito maior que numa licitação, por exemplo. Tá? Então, assim, não faz sentido essa interpretação.
Não é nem literal, é uma interpretação muito pobre, tanto na licitação como na dispensa e na inexigibilidade. O que você tem que verificar é o seguinte: o apetite a risco, para verificar se precisa fazer a análise de risco, o mapa de risco ou não. Tá? No meu sentido, é muito pobre essa interpretação. Porque qualquer licitação eu vou comprar 200 mil de resma de papel. Eu preciso fazer uma análise de risco? Eu entendo que não. Né? E aí, no inexigibilidade, eu vou fazer uma inexigibilidade milionária ou bilionária para determinado objeto super complexo. E aí é facultativa a análise de risco. Não faz sentido. Tá, gente? Desculpa, não faz sentido. E como é que nós vamos fazer essa análise? Né? Primeiro, você pode seguir qualquer metodologia que você considerar adequada. A lei, obviamente, não traz essa metodologia. Seu órgão já utiliza uma metodologia, pode prosseguir com ela. Eu gosto de utilizar, né, essa metodologia aqui do Manual de Gestão de Riscos do TCU, que esse manual de gestão de riscos, ele tem várias metodologias, essa é a mais completa. Porque no meu sentido, se for fazer um mapa de risco bem simplesinho assim, talvez ele nem seja necessário. Então eu já vou ensinar para vocês a fazer o mapa de risco mais completo. Tá? Você vai dividir o mapa de risco. Na verdade, o processo de análise de risco ele compreende três fases. Três fases. Vou voltar aqui. Três fases. Primeira fase, o diagnóstico do risco. Vou fazer determinada contratação. Quais riscos do processo de contratação em si ou da execução do meu objeto? Quais os principais riscos? Segunda, a classificação desse risco. E segundo a nossa metodologia aqui, a gente vai classificar a partir da análise de probabilidade e impacto, que é como geralmente se faz a análise de risco. E, por fim, terceira parte, medidas mitigadoras. Tá? Como que eu vou reduzir esses riscos? Ou até se for o caso, medidas saneadoras. Se o risco acontecer, faz o quê? Tá? Mas, via de regra, medidas mitigadoras. Então, veja, eu vou listar quais são os riscos. E aí, gente, a IA é muito boa nisso, tá? Vocês vão ver, assim, que coisa rica a inteligência artificial ajuda nisso, porque ela ajuda especificamente para a sua contratação, que você já colocou diversos dados lá no ETP. Né? É diferente de você pegar um mapa de risco padrão, né? Que tem uns riscos padrões. Fica legal aquilo ali, tá? Não serve para muita coisa. Quando você tem um mapa de risco padrão ali, porque os riscos são diferentes a depender da contratação. Tá? Não apenas a classificação do risco, mas o risco em si é diferente. Tá? Então você vai fazer listar todos os riscos. Segundo, classificar probabilidade e impacto. Probabilidade, aqui na nossa metodologia, de 1 a 5, sendo 1 raro, acontecem apenas situações excepcionais, e 5 praticamente certo. Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo. Tá? Então você vai classificar de 1 a 5 ou a probabilidade daquele risco. Ah, eu vou fazer a contratação de computadores. Risco, os computadores não funcionarem poucas semanas após a aquisição. Probabilidade. É raro? Pouco provável? Provável? Muito provável? Praticamente certo? Fazer análise de probabilidade de 1 a 5. Depois de analisar a probabilidade, eu vou fazer a classificação quanto ao impacto. O que é impacto? Como que aquele risco, caso aconteça, ele vai impactar, ele vai atingir o objeto pretendido e a contratação como um todo, a própria instituição como um todo. Eu não gosto da palavra organização, a própria instituição como um todo. Sendo que é muito baixo, promete minimamente o atendimento objetivo,
e 5 muito alto. Né? Então, 1 a 5, sendo muito alto, compromete totalmente ou quase totalmente o atendimento do objetivo. E aí você vai colocar lá de 1 a 5 também. Mas presta atenção, presta bastante atenção. A gente tem aqui nosso mapinha aqui, né? Isso. O resultado final, a classificação final do risco, ela vai se dar de 1 a 25. De 1 a 6 é um risco baixo, é um risco baixo, de 7 a 19 é um risco médio, e de 20 a 25 um risco alto. Aí tem gente que fez a conta. Ah, eu vou medir a probabilidade de 1 a 5 e o impacto de 1 a 5. Né? E o resultado final vai ser de 1 a 25. Então é só multiplicar. Não, não é só multiplicar. O TCU precisou publicar uma segunda edição do Manual de Gestão, que é esse de 2020, e o de 2019, ou 18, acho que 19. Ele não trazia essa informação que eu vou dar agora. Talvez porque os colegas acharam que seria óbvio, mas, como disse Conan Doyle, o óbvio necessita ser dito. Essa atribuição de valor, gente, ela não é matemática. Não é só multiplicar. Por que, Janderson? Porque há de ter uma análise subjetiva. É por isso que a máquina não vai substituir a gente, porque a gente tem que ter uma análise subjetiva. E o impacto ele tem que ser a dimensão mais importante. O impacto ele é mais relevante a probabilidade. E você pode me dizer assim, Janderson, é só dar uma multiplicar por 2 o impacto. Não, não é matemático. Querem ver um exemplo? Se a gente fizesse uma continha simplesmente matemática, eu sempre dou esse exemplo. Tribunal Regional Eleitoral vai fazer um contrato de troca das persianas existentes. TRE tem persianas, mas vai trocá-los. Vai trocá-los porque já estão velhas, estão funcionando, mas estão velhas, estão, né, quebradas, algumas, etc. Ele vai trocar. E digamos que naquele cenário lá, com base nas contratações anteriores, é praticamente certo que o atraso na execução do objeto vai ocorrer. Já ocorreu em todos, nenhuma empresa troca as persianas no prazo. Então, digamos que na probabilidade seja nota 5. Impacto. Se atrasar, muito baixo, né? Ou baixo. Se colocar muito baixo. Eu já tenho persianas. Se elas forem colocadas com atraso, vai causar alguma confusão, não vai comprometer, tá? A contratação e nem a instituição. Então, 5 vezes 1, 5. Nota 5. Baixo. Baixo. Agora imagine o seguinte, o mesmo risco atraso na execução do objeto, no mesmo TRE, mas dessa vez é de transporte de urna. Probabilidade, digamos que nunca aconteceu. Nunca, nunca, nunca. Não há história. Nota 1 na probabilidade. Ah, impacto. Se atrasar as urnas e não entregar as urnas, muito alto, né? Compromete totalmente o atingimento do objeto. 1 vezes 5, 5. Risco considerado baixo. Os riscos baixos, verdinhos, geralmente eles vão ser aceitos. Né? Eu não vou precisar tratar. Vocês estão entendendo? Tem o mesmo risco, tem que ter a mesma atenção do órgão. O atraso da instalação de persiana e o atraso do transporte da entrega das urnas eletrônicas para a eleição nacional, que tem que se dar no mesmo dia. Janderson, objetivamente é isso, mas subjetivamente meu coração pula, dizendo que eu não sei porquê, mas tinha que ser pelo menos médio ali, no mínimo amarelinho, se não for vermelho. Vocês estão entendendo que não é matemático? Eu vou multiplicar 2, tá? Vai para 10.
o impacto, leva 10, a nota ainda assim é muito baixa. Tá entendendo? Preciso do análise subjetiva. E a IA, gente, ela é muito boa em gerar situações, citar os riscos, mas ela não é boa nessa análise subjetiva. Por isso que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir para a IA montar uma planilha para gente com as situações, ela vai trazer uma avaliação lá e nós vamos alterar manualmente a classificação. É mais fácil, tá? Do que tentar levar para IA um subjetivismo. Ela não tem, porque ela é uma máquina, tá bom? Então veja, não se assuste com esse prompt. Veja que não tem que alterar nada aqui. É um prompt grande com a classificação do risco de acordo com aquela metodologia que eu passei para vocês. Eu vou pegar aqui, vou jogar dentro do próprio da própria conversa que a gente estava fazendo no ETP. Vou jogar aqui. Elabore um mapa de risco dessa contratação considerando as seguintes escalas. Aí eu coloco aqui a escala de probabilidade e a escala de impacto. E veja, ele trouxe aqui uma, ele listou, né, qual o risco, descreveu o risco, deu a probabilidade, o impacto e a medida mitigadora. Você vai fazer uma análise aqui, vai verificar se faltou, sobrou algum, se tem alguma alteração que você quer fazer. Então, por exemplo, atraso na entrega dos notebooks, falha técnica recorrente no notebook, subutilização dos equipamentos, problema de controle patrimonial, obsolescência tecnológica prematura. Eu tiraria esse sim. Problemas de compatibilidade com software. Compatibilidade. Também vou tirar. Veja tudo pela HTML, né? Falhas de manutenção e suporte técnico. Então, por exemplo, eu posso usar um prompt de ajuste aqui e dizer o seguinte: refaça o mapa considerando necessariamente. No caso, eu vou colocar mapa de riscos, excluindo os itens 5 e 6. E incluindo o risco, perda ou furto dos equipamentos. Então você vai conversando, sincronizando com a IA aqui. E ela vai fazendo do jeito que você quer. Então tá aqui. Ela vai ter que tirar os 5 e o 6. Você observa se ela tirou mesmo a opção, porque quando ela mistura as coisas. Ela tirou os 5 e 6, né? E já incluiu a perda ou furto dos equipamentos. Então, tá aqui. E aí, por fim, a gente coloca aqui esse prompt. Organize esses dados em uma tabela, estabelecendo um grau de risco de 1 a 25, desde o mais baixo, com a atribuído 1, até o mais elevado, que o impacto é a dimensão mais importante. Só que isso aqui ele vai trazer um número matemático, provavelmente vai multiplicar. Eu já fiz vários testes, a maioria eles multiplicavam, em outros eles não. Eu fiz um prompt mais aprimorado, ele fazia uma análise ali, mas, gente, é o ser humano que tem que fazer, né? Então, veja. Ele já fez 90% do trabalho aqui. Aqui, o risco, a descrição, probabilidade, impacto, grau de risco de 1 a 25, medida mitigadora. Você pode copiar e colar lá. Vou pedir aqui
Coloque a tabela em um documento Word. Quem está na versão gratuita provavelmente não vai conseguir, mas é só copiar e colar, né? Se você não conseguir no Word, tenta colar no Excel. E está analisando, analisando, demorando, né? Foi, foi. Você baixa aqui. Aqui. E aí você vai alterando, né, gente? Mapa de risco geralmente ele é feito depois do ETP, né? Ou até como anexo do ETP e antes do TR. Então você vem aqui e coloca. Atraso na entrega dos notebooks. Colocaria 2, pouco provável. Pouco provável. Impacto. Médio. Grau de risco. 9, 10. Medida mitigadora. Definir cláusula de penalidade no contrato por atraso da entrega. Monitorar o fornecedor com atendimento contínuo. Excelente. Pode fazer mais uma coluna aqui com responsável, né? Gente, eu acho que é uma perda de tempo ficar fazendo aquela planilhinha bonitinha, tá? Do pontinhos. Eu faço o seguinte. Eu saio colorindo isso aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu fazer essa análise aqui. Falha técnica recorrente nos notebooks. Pouco provável, risco alto. Eu colocaria 14 graus de risco. Então veja, 10 é amarelo. Eu venho aqui e pinto de amarelo. A gente tem que ver, assim, nas atividades de administração, se vale a pena fazer aquela tabela bonitinha, entendeu? Eu, sinceramente, acho, eu acho melhor assim. Aqui seria amarelo também. Subutilização dos equipamentos. Provável. Risco eu colocaria alto. O impacto alto. Né? Não na contratação em si, mas em todo o projeto fictício de gamificação, etc e tal. Então aqui eu colocaria 18. Vou colocar 20. Só para colorir de vermelho. Para vocês verem. Então aqui, por exemplo, problemas de controle patrimonial. Digamos que seja pouco provável. Impacto médio. Se o impacto fosse baixo, por exemplo, 2, você colocaria. Tem que ver o 2, o que, que é? Médio, acho que é baixo, alguma coisa assim. Ah, digamos que desse, sei lá, 5 aqui. Você pintaria aqui verde. Acho mais interessante do que ficar fazendo aquela tabela que dá um trabalho danado. Isso aqui já é mais objetivo, né, gente? É uma coisa linda, bonitinha aqui, tá vendo? E aqui está feito o seu mapa de riscos. Olha que facilidade, que simplicidade. Viva IA! Até o próximo bloco.